Esse é o eixo X que se movimenta à medida que é passado aqui. Esse daqui é o eixo Y, aqui é o eixo X. Movimento aqui. Esse daqui. Vai mexendo aí, falando. Eu vou mexendo, ele vai mexendo também. Só que essa daqui, onde eu estava pensando, não seria a melhor forma de fazer. A melhor forma de fazer mesmo é pegar as duas imagens. Esse daqui é a referência, é que como se fosse as pessoas estivessem olhando aqui. E esse daqui é como se fosse a imagem mexendo. Como se fosse o ventilador em si. Então a melhor forma de fazer seria calcular a diferença dessas duas imagens, que é o que aparece bem aqui, a diferença, e mandar para os motores só essa diferença de controle. O que você chama de diferença do controle? São os parâmetros? Por exemplo, aqui tem X e tem Y, tá 320 por 240. Eu estou fazendo um mapeamento disso daqui para ser os dois de 8 bits. 8 bits como? Porque fica muito mais fácil, muito mais rápido também você enviar no microcontrolador as mensagens de 1 em 1 byte. Se tiver que enviar 2 bytes, você ainda tem que montar, isso complica um pouco. Então eu pego isso daqui, transformo em 1 byte só e envio a informação de X e a informação de Y. Envio também aqui a informação de X e a informação de Y. Então, por exemplo, se eu for classificar aqui de 0 a 340, e se aqui está na posição 100, por exemplo, esse cara bem aqui, ó, que vai ser o ventilador, ele vai ver que mudou, então o microcontrolador vai mandar mensagem para ele movimentar até ele chegar na posição 100. E ele vai movimentando e a diferença vai aparecendo aqui. O computador vai calculando isso daí. Ou seja, teve a diferença. O computador vê isso daqui e manda o controle. Olha, começa a movimentar e fica observando. Chegou, beleza, para de movimentar. Sendo isso feito em um computador só, é muito mais fácil o controle. Porque se você coloca em 2 computadores ou com 2 Arduinos, complica mais, porque você vai ter que fazer comunicação entre Então, na verdade, você está com uma câmera, com 2 câmeras e um Arduino. Duas câmeras e um Arduino. Esse daqui é só pro LED, que não tinha nada para ficar movimentando, eu liguei. Mas o Arduino que está controlando esse daqui. Tá. E aí o fato de ser motor de passo não faz diferença de ser o motor DC? Não, se for motor de passo, servo, DC, o que vai mudar é só o drive. Aqui eu estou usando o motor servo porque era o mais simples para eu fazer. Sei, entendi. Mas não muda. Então, como é que faria? Você tem aqui a referência, certo? E aqui vai ser o ventilador. Quando for movimentar, ele vai começar com uma rampa de velocidade até chegar num ponto para ele alcançar esse daqui, alcançar esse ponto. Até onde a diferença aqui esteja 0 ou próxima de 0, tanto no X como no Y. Ele chegando nisso daí, quando ele estiver chegando próximo, uma rampa de descida, ele vai parando lentamente. Aqui você está mapeando o LED. O LED. Tá. Entendeu? Entendi, o LED que é o brilho, como se fosse a pessoa. Entendi. Então essa rampa também é importante, porque se você colocar rápido, a rampa ainda não está implementada. Aqui eu só estou fazendo no servo motor, mas essa mas aí é fácil. É fácil não, quer dizer, já está meio caminho andado, né? Aqui seria o seguinte, a gente vai ter a estrutura. A gente pode mudar os valores, mas eu estou considerando que vai ter 10 metros aqui e 10 metros aqui. Então, se ajustar o motor para ele caminhar esses 10 metros em 10 segundos, a gente vai ter uma velocidade de 1 metro por segundo. Então, por exemplo, você tem aqui a câmera, né? Você tem a posição inicial aqui, aí de repente a pessoa se movimenta e ela vem para cá. Essa distância aqui é de 10 metros. Então, dentro do software você vai ter uma tabela de valores. Uma tabela entre a distância e o PWM. Então, por exemplo, se você tem uma distância de 10 metros, é legal que você coloque um PWM de 100%. Agora, se você tem uma distância pequena, uma distância de 5 metros,
Você pode fazer um PWM proporcional, uma distância de 50%. PWM é a velocidade que ele vai se deslocar. Tá. Velocidade proporcional. Para que isso daí? Porque quando ele estiver aqui e vier para esse outro ponto, inicialmente ele vai começar na velocidade mais baixa. Ou seja, 0% e aqui 100%. Inicialmente ele começa, vai aumentando, chega a 100% e vai. Quando ele perceber que ele está se aproximando, ou seja, essa distância aqui diminuindo, 5, 10, ele vai diminuindo até parar. Entendi. Isso daí a gente vai controlar através desse PWM. A câmera vai ficar olhando e vai ficar calculando a distância. Calculou a distância, se tiver nesse daqui, o PWM vai ser esse. Se tiver menor, vai ser esse daqui. Entendi. Até chegar para ele sair suave e chegar suave.